Pronto. Agora, acho que esse é um ponto interessante, antes de passar para discutir as leis de 2007 até 2014 aqui na Bahia, é falar um pouco do que é lei, né? Lei, ela gera para a gente, na sociedade, uma certa dicotomia. De um lado, o menosprezo e a descrença. É aquele grupo da sociedade que acha que não adianta ter lei, porque tem várias leis aí que não funcionam, então não tem necessidade de ter lei, as coisas não funcionam. Então é o menosprezo pela legislação e uma total descrença de que aquilo de fato vai ser realizado. E por um outro lado, uma parte da sociedade que acredita de que a lei ela é uma conquista, de que ela tem uma possibilidade real de consolidar uma política e tal, e tem uma total crença sobre isso. E acha que a lei em si consegue consolidar uma política. Então nós temos de fato dois lados interessantes na sociedade. Aqueles que não creem na lei e outros que creem demais na lei, que acham que a lei, ter a lei é de fato consumar a política, né? Pode passar. E aí assim, o que é que eu queria discutir basicamente com vocês? Que a relevância dessa legislação, ela só pode ser devidamente considerada se nós entendemos as leis em sua relação com o campo das forças existentes na sociedade. A funcionalidade e o funcionamento dessa legislação, ela tem que ter uma relação direta com o que é a disputa social. Ela deve ser um reflexo do que é decidido socialmente, do que uma parte, uma parcela, uma contribuição da sociedade, uma parte da sociedade deu uma contribuição para que isso se torne de fato uma lei. Nesse horizonte, essas legislações elas devem estar necessariamente articuladas com lutas sociais para efetivas conquistas e implantação. Então, essa lei ela passa a ser morta a partir do momento que não tem nenhum tipo de mobilização social, de disputa social, para que de fato ela exista. Então, se não tem um apelo social, várias outras leis que existem no Brasil, que se tornaram lei e estão no campo da crença, elas não se efetivam porque não foram discutidas e não foram de fato, a sociedade não foi convencida de que aquela lei era importante, né? Então, pensar uma legislação, eu digo para a cultura, mas podemos ampliar e dizer para qualquer outra área, para qualquer outro campo, ela deve implicar necessariamente, para que seja efetivada, em debates, mobilizações e disputas sociais. Então a gente não vive numa situação extremamente confortável. Enquanto tem uma parcela acreditando da importância do campo cultural, tem outra que não entende. Tem outra que entende basicamente que a cultura ela deve continuar sendo o campo alegórico da sociedade, né? Só que a legislação da Agenda 21, o marco regulatório da Convenção da Unesco, nos diz exatamente o contrário, que ela deve ampliar para ser exatamente esse reflexo do que a sociedade impõe de movimento. Então há uma conexão deve ter uma conexão entre a demanda, a luta e a legislação. Ou seja, a melhor maneira de consolidar a efetivação de uma lei é se ela vem desse processo natural de conquista. Então nós conquistamos na Bahia a Lei Orgânica de Cultura. Uma luta histórica de vários agentes culturais, de vários produtores culturais, de artistas, de que a gente pudesse ser considerado uma política pública. E aí, a partir da lei, é que se consolida uma institucionalização cultural e, obviamente, uma política pública, que é um dos temas do nosso debate. Pode passar. Então, a formulação e conquista de legislações culturais, elas devem seguir essa trajetória das relações com a demanda sociais e lutas políticos sociais. Pode passar, isso eu acabei já falando. Então vem o desafio. O desafio é construir legislações culturais que expressassem essas relações, certo? Pois somente elas podem assegurar que as leis e os decretos se tornem efetivos e respeitados. A construção dessas legislações, por sua vez, deve ser realizada através da configuração de políticas públicas. Ou seja, essa lei, se ela persegue esse caminho de mobilização, debate, consolidação, ela está sendo pública. Então, quando a gente diz sempre que na Bahia nós inauguramos uma política pública de cultura,
a partir de 2007, a gente não está querendo dizer que antes de 2007 não tinha nenhuma política de cultura na Bahia. Só que essa política de cultura não tinha um caráter público, não tinha uma instância de decisão social pública para dizer qual política deveria ser seguida, certo? E obviamente a gente precisa, no campo da cultura, linkar muito a nossa política da cultura com outras políticas sociais que já existem. Nós não somos, de fato, um campo isolado do mundo. Nós não somos apagados, nós não somos um balão flutuando no universo. Nós trabalhamos nesse chão dessa disputa social. Então é muito mais importante que a gente trate as outras políticas sociais como políticas parceiras do que políticas que possam prejudicar a nossa atuação. E assim foi feito basicamente na Bahia. Pode passar. Pode passar. Então, eu vou falar rapidinho na Bahia, o que é que de 2007, eu trouxe alguns exemplos de 2007 a 2014 do que é que foi feito. Primeiro, foi instituída a Comenda do Mérito Cultural, no campo de planos e programas, que é uma comenda com a finalidade de premiar personalidades, órgãos, entidades públicas e privadas e tal. Pode passar. A Lei 13.193, de 13 de novembro de 2014, que institui o nosso Plano Estadual de Cultura. Então nós fizemos a lei orgânica. Antes da lei orgânica é importante dizer que nós já tínhamos a legislação do Fundo de Cultura da Bahia, que aí foi regulamentada e anexada à lei orgânica depois. E depois disso nós construímos o Plano Estadual de Cultura da Bahia, que foi aprovado ano passado. E também o decreto de número 15.303 do Plano Estadual do Livre Leitura. Pode passar. Temos também o Programa de Formação e Qualificação em Cultura, através da Portaria 064/2012, que institui um programa de formação e qualificação em cultura na Bahia. Certo? Pode passar. 3 minutinhos, tá, Sandro? Para acabar o tempo. Certo. Estou terminando. Deve faltar uns 3 slides. Uma política setorial de museus, que nós temos também, através da DIMOS, da Secult, pode passar. E, basicamente, alguns canais de participação foram efetivados nesses últimos 8 anos. Primeiro, a lei orgânica, que estabelece o Plano Estadual de Cultura, que estabelece o Conselho Estadual de Cultura, pode passar. O Conselho Estadual de Cultura da Bahia, que também é uma legislação nossa, que mudou o regimento interno. Então, a principal mudança que aconteceu nesses últimos anos do Conselho Estadual de Cultura, que já era uma legislação antiga, foi que a gente estabeleceu a presença dos territórios. E nós conseguimos transformar o Conselho Estadual de Cultura na Bahia no primeiro conselho eleito no voto do Brasil. Primeiro conselho estadual eleito no voto. Então nós temos o Conselho Estadual de Cultura eleito no voto e, além disso, com representações territoriais. Como é o caso aqui de Paulo, cidade que foi eleito pelo teatro, não fez? Ou pelo território? Pelo território. Mas mais importante do que isso, esse novo regimento do Conselho, ele estabelece que nós também somos o único Conselho do Brasil a conter 2/3 de sociedade civil e 1/3 do poder público. Então, não é paritário o Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura tem 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. Pode passar. Colegiados setoriais, nós temos várias pessoas também que participam em uma legislação baiana, através da Portaria 257. Pode passar. Isso é importante, isso é bem recente. Nós criamos, através da Portaria 338 de novembro do ano passado, nós criamos os colegiados de gestão participativa dos equipamentos culturais do Estado. Então, o que é isso? O Estado hoje ele administra diretamente 17 centros de cultura, através da nossa Superintendência de Desenvolvimento Territorial, mas também todos os outros equipamentos do Estado, como o Teatro Castro Alves, os nossos museus e tal, desde o ano passado que nós instituímos os colegiados de gestão participativa. O que é isso? A gente abre durante um tempo inscrições para que as pessoas se inscrevam ou indiquem outras pessoas, para que uma comissão formada pelo Conselho Estadual de Cultura, pela Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura e pela Secretaria de Cultura decidam um grupo de 1 a 30 pessoas que vão formar um colegiado de gestão participativa daquele centro. Ou seja, a gente democratiza o acesso à gestão do centro e a gente faz com que mais pessoas, as pessoas que geralmente pautam os nossos centros, possam
está lá deliberando sobre a estrutura do nosso centro. Então isso para a gente foi algo fundamental, e aqui na cidade vizinha de Itabuna, vamos consolidar isso no dia 24 deste mês. Nós vamos receber indicações, a partir de semana que vem a gente recebe indicações, e no dia também a gente recebe indicações, e vamos consolidar o colegiado de gestão participativa. Pode passar. Então assim, eu coloquei para começar, porque para começar a nossa conversa, é a gente compreender que tem várias outras legislações que a gente precisa aprovar, e uma delas é a garantia do percentual mínimo de utilização do orçamento para a cultura no Brasil, na Bahia e nos municípios, né? Essa era a PEC 150, que foi a PEC pensada para a PEC 421, que estabelece essa estrutura mínima de repasse de município, de União, Estado e município. E além disso, tem as políticas, obviamente, que são transversais, as legislações que são transversais à cultura, como, por exemplo, na Bahia, o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um capítulo específico sobre a cultura. Tá? Então era isso, era exatamente para começar a nossa conversa.